seja Deus. Meus irmãos, nos domingos de manhã, nós estávamos mencionando acerca das parábolas de Cristo. E durante as parábolas de Cristo, todas aqui que foram lecionadas, ensinadas, nós podemos observar a importância que há nas parábolas de Jesus. Nós podemos observar o peso, a profundidade que há em cada parábola de Cristo. Nós ficamos aqui aproximadamente 5 a 6 meses ensinando acerca das parábolas de Jesus. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia, se desenvolvia por intermédio do ensinamento da palavra, por intermédio do ensinamento das Escrituras. E nós precisamos retornar às raízes dos apóstolos, as raízes da primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos, onde a palavra de Deus era publicamente ensinada de uma forma simples, de uma forma entendível, onde todos ali entendiam. Então, por intermédio das parábolas de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, toda a igreja deveria aplicar isso na sua igreja, no corpo eclesiástico e etc. Porque existe uma importância, um significado gigantesco na parábola de Jesus Cristo. A profundidade, a riqueza, Cristo aqui nos exortou, Cristo aqui nos consolou, Cristo aqui nos motivou, Cristo nos alertou por intermédio das parábolas. Aqueles que sempre veem nos ensinamentos das manhãs, pôde observar as riquezas e as virtudes que há no ensinamento de Cristo. É bem verdade que hoje as igrejas trocou o ensinamento bíblico por palestras motivacionais, por palestra que toca no campo emocional na mente das pessoas, trocou o ensino bíblico por tecnologias, por técnicas humanas para despertar as emoções das pessoas e produzir bodes, pessoas não convertidas e pessoas que possivelmente jamais vão encontrar o caminho da salvação. Então aqui você pode observar durante esses meses aquilo que Cristo de fato quis ensinar nas suas parábolas. E nessa manhã eu queria dar ênfase nas parábolas de Cristo. E a passagem na qual nós lemos aqui, Cristo ele está exortando os fariseus. Nós iremos observar que Cristo, no decorrer dos evangelhos, ele pegou pesado com os fariseus. Ele exortava os fariseus de uma maneira muito pesada. Os fariseus eram um grupo religioso da época que queria sempre contrariar a pessoa de Cristo, que queria sempre ali encontrar um erro, uma falha na pessoa de Cristo. Nós iremos observar eles querendo de todas as formas ali amontoar alguma coisa para pegar Cristo e ver que Cristo de fato era um falso profeta, era uma pessoa que estava escandalizando a lei de Moisés. Eles queriam de todas as formas pegar Cristo em algum erro para condenar Cristo. Nós iremos ver os judeus, os fariseus, os religiosos daquela época organizando alguma trama, alguma maneira para matar Jesus Cristo. Em Mateus 23 nós iremos observar Jesus Cristo exortando severamente os escribas e os fariseus. Nós iremos observar Cristo falando a eles que eles eram sepulcros caiados, eles eram de fato raça de víboras. Nós iremos observar Cristo chamando eles até mesmo de endemoniados. Nós iremos observar Cristo pegando pesado com os escribas e os fariseus. Nós iremos observar que Cristo falou em Mateus também, que eles honravam a Deus apenas com os lábios, porém o coração estava bem distante de Deus. Nós iremos ver Cristo também exortando a eles que eles faziam de longas orações somente para ser visto pelos homens. Nós iremos ver Cristo também exortando que eles estavam dando esmolas, que eles estavam ajudando os órfãos, as viúvas, somente para ser visto pelos homens. Então nós iremos ver Cristo ali exortando a eles que eles não eram convertidos, que eles não encontrou o caminho da salvação, que eles não sabiam interpretar a lei de Deus, que eles estavam interpretando erroneamente a lei do Senhor. Então Jesus Cristo aqui em Mateus 23, 24, como nós aqui sempre estávamos enfatizando, e retorno a dizer que parábola significa Jesus Cristo ele sempre pegava uma coisa natural
para lhe enfatizar, mostrar uma coisa espiritual gigantesca. Então nós iremos ver Cristo nos evangelhos usando as nuvens. Nós iremos ver Cristo nos evangelhos utilizando parábola por intermédio de uma árvore, por intermédio de um animal, por intermédio de uma plantação, por intermédio de diversas coisas, como durante esses 5 meses aqui foi ensinado. Então Cristo aqui, acompanhe comigo, ele vai dizer: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Presta atenção, a expressão do nosso Senhor, atam fardos pesados, mostra a imagem de um animal de carga tão sobrecarregado que cede de baixo peso. Então Cristo aqui, ele está exortando os fariseus. Então Cristo aqui está falando para os fariseus o seguinte: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês fazem tudo para ser visto pelos homens. E além disso tudo, vocês atam fardos pesados. O que Cristo ele quis mostrar com isso? Cristo ele quis dizer assim para os fariseus: vocês pegam leis difíceis, que nem mesmo vocês podem suportar, que nem mesmo vocês as cumprem. Cristo está exortando os fariseus assim: vocês colocam a lei a mais do que está na lei do Moisés, algo que nem está escrito na lei, e quer aderir para a vida de vocês, e nem vocês cumprem, e coloca no ombro das outras pessoas. Então a expressão aqui que Cristo quis usar, atam fardos pesados, mostra a imagem de um animal de carga. O animal de carga naquela época servia para carregar carga, como aqui está descrito. Ele servia para carregar diversas coisas de um lado para o outro. É como se fosse uma Fiorino, uma Ducato, um HR, um caminhão, como qualquer outro carro popular nos dias de hoje. Assim era um animal naquela época. Então Cristo aqui ele quis mostrar para eles: assim como um animal de carga carrega carga de um lado para outro, assim são vocês fazendo com as outras pessoas. Vocês colocam fardos e mais fardos em cima das costas de outras pessoas, e nem vocês podem carregar, nem vocês conseguem de fato cumprir aquelas cargas. Vocês nem conseguem carregar aquilo que vocês colocam nas costas dos outros. Então observa que Cristo aqui ele está exortando os fariseus. Cristo aqui está exortando severamente os fariseus, dizendo: vocês atam fardos pesados nos ombros dos homens. Então Cristo está falando assim: vocês colocam leis e mais leis e mais leis nos ombros dos homens, e nem vocês mesmos podem carregar. Nem vocês colocam um dedo para ajudar, nem para movê-los, aqueles homens. Cristo aqui, ele quis mostrar para os fariseus mais uma hipocrisia que eles estavam fazendo. Além de eles orarem para ser visto pelos homens, além de eles darem esmolas para ser visto pelos homens, além de eles fazerem tudo de uma maneira hipócrita, de uma maneira religiosa, Cristo aqui está mostrando mais um erro dos fariseus, que eles faziam coisas, eles colocavam leis, eles faziam coisas para outras pessoas que nem eles mesmos podiam de fato fazer. Os fariseus aqui, usando como base essa palavra, representa Satanás. Satanás, ele é um acusador. E Satanás, ele procura sempre colocar fardos pesados nas costas das pessoas. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram se apresentar, veio também com eles Satanás. Ou seja, a Bíblia está mostrando aqui em Jó, capítulo 2, versículo 1, a história de Jó. E a Bíblia vai dizer que quando Jó e os seus filhos foram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. E Satanás ali, a Bíblia vai mostrar que ele estava sempre acusando os filhos de Deus. A Bíblia vai mostrar também em João 10,10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Observe essa frase que eu peguei. Satanás significa acusador. Ele nos acusa porque quer que todos sejam condenados ao inferno junto com ele. Satanás é nosso inimigo. Ele tenta nos destruir através de pecados, medos, sofrimentos e mentiras. Então, os fariseus aqui representam Satanás.
Satanás que coloca jugo sobre as pessoas. Satanás que ata fardos pesados sobre as pessoas. Satanás que tem como objetivo condenar, acusar as pessoas. Satanás é ele que coloca fardos pesados sobre as nossas costas. Satanás, ele está sempre nos acusando diante de Deus. Satanás, ele tem colocado jugo pesado sobre algum de vocês. Satanás, ele se alegra com o pecado. Satanás, ele arruma, ele organiza todas as estratégias para a gente pecar contra Deus. Jonathan Zerda, de Richard Baxter, dizia que o pecado, ele é um fardo, e ele é um fardo difícil de carregar. John Bunyan, no seu livro Peregrino, vai mostrar que quando o peregrino ele sai da cidade, da terra da destruição, rumo à cidade celestial, ele estava com um fardo nas suas costas, e um fardo pesado. Se você não saiba, tenha noção disso, que o pecado, ele é um fardo, e ele é um fardo que a grande humanidade carrega em suas costas, e por trás disso tudo está Satanás. Satanás, ele ata fardos pesados sobre as nossas costas muitas das vezes. Satanás significa acusador. É a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo naquela época. Eles estavam atando fardos pesados sobre as costas dos homens, e Satanás tem o mesmo objetivo. É como aqui Jó está mostrando, que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Então Deus, ele dá testemunho de Jó para Satanás, dizendo: ó, tá vendo meu servo Jó? Servo obediente, servo temente, servo que me respeita, servo que é obediente, servo que reverencia a minha lei, que me obedece. Então Satanás acusa Jó e fala: Jó, ele faz tudo isso porque você abençoa ele, porque a bênção do Senhor, a mão do Senhor está sobre a vida dele. Ou seja, Satanás estava acusando Jó, que Jó era um hipócrita, que Jó era um mentiroso, que Jó só praticava a lei de Deus porque Deus estava ali colocando a mão sobre a sua família, sobre os seus negócios. Então Deus, ele fala assim: ó, eu te dou permissão que você toque em tudo que há nele, menos na vida dele. Então nós iremos observar na vida, no contexto de Jó, que foi acontecendo diversas desgraças. Então o diabo, ele tem como objetivo nos acusar. O diabo, ele tem como objetivo colocar fardos pesados sobre a sua mente, sobre as suas costas. O diabo, ele é acusador. O diabo, ele tem como objetivo te destruir. O diabo, ele tem como objetivo te derrotar, te ver frustrado, derrotado, caído, humilhado. E esse é basicamente o contexto que Cristo aqui está exortando os fariseus. Jesus está mostrando para os fariseus: ó, vocês colocam atos pesados sobre as costas dos homens, e eles não conseguem cumprir. E o mais interessante de tudo é que nem vocês conseguem cumprir. Esse é o objetivo do diabo. O diabo, ele quer colocar fardos pesados sobre as nossas costas. O diabo muitas das vezes lança setas em cima de setas na nossa mente, dizendo: é difícil carregar a cruz, é difícil viver para Deus, você não vai conseguir vencer esse pecado, você não vai conseguir ficar firme na presença de Deus. É os fardos que o diabo coloca nas nossas costas. Você não vai conseguir servir a Cristo. Servir a Cristo é chato, servir a Cristo é enfadonho, e a igreja não tem significado. É o fardo que muitas das vezes o diabo, ele lança sobre as nossas costas. É a representação dos fariseus. O diabo, ele odeia a nós. O diabo quer destruir a nós. O diabo não quer nossa felicidade. O diabo não quer o nosso progresso espiritual. Então, como eu disse aqui, que aquela passagem que nós acabamos de ler, Mateus 23:4, vai mostrar e representa um animal de carga. Esse animal representa eu e você, um animal sobrecarregado, cheio de culpa e de peso na alma. Talvez o diabo tenha preenchido a sua mente e a sua alma com culpa, lançando setas, dardos na sua mente, dizendo: você não é mais digno de entrar na presença de Deus, você não é mais digno de orar, você não é mais digno de ler a Bíblia,
você não é mais digno de ir à igreja, você pecou, você errou, você não é mais merecedor. Atam fardos pesados, é a representação do diabo sobre nossas vidas. Quando você peca, você se sente indigno, e o diabo ali, ele pega essa ocasião para bombardear a sua mente, dizer, não ora, não lê, não jejue, não vai à igreja, e você se sente envergonhado, e você se sente frustrado, você se sente impossibilitado de buscar Deus, de viver para a glória de Deus. São fardos pesados. Talvez a culpa, ela está reinando sobre a sua mente, sobre a sua vida. Talvez você não sente ânimo de buscar Deus, talvez você não sente motivação de viver para a glória de Deus, por conta da culpa. Você vai orar e a culpa vem, e o diabo vence. Você falhou aquele dia, é verdade, não posso orar. Você pecou aquele dia, é verdade, não posso. Observa, nos evangelhos de Cristo, que Cristo sempre que ia realizar um milagre, um prodígio, maravilha, os fariseus estavam sempre indagando a Jesus Cristo. Você não pode curar, você não pode fazer porque é sábado, porque esse dia ninguém pode fazer nada. Mentira de Satanás. Os fariseus não queriam ver o progresso dos aleijados, daqueles que estavam ali no tanque de Betesda, procurando a cura, procurando um milagre. Observa nos evangelhos, a maioria dos milagres, dos prodígios de Cristo, os fariseus sempre procuravam impedir. É a mesma forma o diabo com você. Você quer buscar Deus, você quer receber respostas de Deus, você quer até buscar Deus, você até deseja vir continuamente nos cultos, mas a culpa, o fardo que o diabo colocou sobre a sua vida tem te impedido. Nós representamos esse animal sobrecarregado de culpa nas nossas costas, sobrecarregado do peso do pecado sobre as nossas costas. Invariavelmente o diabo te faz recordar do seu passado, e isso faz que o seu presente se torne um lixo, se torne um nada. O diabo lança seta sobre a sua mente dizendo, olha o que você praticou no passado, olha o que você fez, olha o que você praticou, olha como você pecou. Você não pode ir diante de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é puro. Era o que os fariseus faziam com as pessoas. E Jesus vai mostrar também em uma das passagens, eu não me recordo qual é. Jesus, ele vai falar para os fariseus assim, vocês não vão ao céu e nem deixam aqueles que querem ir entrar. É o que o diabo faz, meu irmão. O diabo, ele não tem mais salvação, e como objetivo ele tem destruir as nossas vidas. O diabo deseja que a gente esteja com ele eternamente no inferno, porque o diabo não tem mais salvação, e a derrota dele já está decretada. Então ele vai procurar todos os meios, todas as formas, para a gente estar juntamente com ele a eternidade no inferno. E com isso ele vai procurar todos os meios, todas as formas, para a gente não buscar a presença de Deus. Ele vai buscar todos os meios, todas as formas, para a gente não viver para a glória de Deus. Talvez você é uma pessoa que sofre de culpa. Talvez você é uma pessoa que não consegue se sentir perdoada, se sentir amada. Você talvez não consegue se sentir livre, totalmente livre do seu pecado, liberto do seu pecado, por conta de carregar a culpa nas suas costas. Talvez o diabo bombardeie a sua mente, bombardeia. É como o salmista, ele declara, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Talvez você já confessou esse pecado para alguém, talvez você já comunicou a alguém em relação ao seu pecado que você pecou alguns meses, alguns anos atrás, mas na sua mente, na sua alma, você carrega um fardo insuportável. Talvez as pessoas não conseguem estar tão sensível quando você relata, quando você fala, e só você consegue sentir essa dor, esse trauma, essa angústia, essa solidão, essa culpa que você carrega na alma. É como o salmista declara, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável.
é viver com a culpa do pecado, é não se sentir perdoado por Deus, é não se sentir amado por Deus, é não se sentir reconciliado com Deus. Isso é uma desgrama. É como o salmista aqui, ó, é pesado e insuportável. Talvez está sendo insuportável na sua vida viver com essa culpa. E é isso que o diabo quer. O diabo tem alegria na sua derrota. O diabo tem prazer na sua desgraça. O diabo ele tem prazer em ver você numa vida totalmente frustrada espiritualmente. O diabo ele tem alegria nisso. Talvez você é uma pessoa que sofre de culpa. Satanás te faz sentir culpado, coloca pensamentos que você não foi perdoado, e às vezes cargas que você não foi perdoado, eram as cargas que os fariseus colocavam sobre as pessoas. Culpa, meu irmão. Talvez você sofre de culpa, uma culpa insuportável nas suas costas. É como a representação do salmista, um mar agitado, e ele estava afogando, porque a culpa estava levando ele à ruína, à desgraça. A culpa é a condenação de quem fez algo errado. Quando pecamos, nos tornamos culpados e merecemos o castigo. Ninguém é inocente, porém o diabo lança pensamentos que jamais iremos se sentir perdoados. É o diabo que está lançando esses pensamentos que você não é mais perdoado, que para você não tem mais jeito, que você vai ser um homem ou uma mulher derrotada, frustrada, que você nunca vai progredir espiritualmente, que você vai sempre viver nessa mesmice, nesse algo seco, litúrgico, que você nunca vai conseguir se firmar com Deus. A culpa é a condenação, e é condenada a sua mente sempre vive em condenação, numa prisão, numa masmorra fechada, sempre vive nesse algo que você não consegue se libertar de si mesmo, sempre a culpa paira na sua mente. Olha o que eu fiz, olha o que eu pratiquei, e o diabo diz: é verdade, você não consegue, você não é nada, você não é ninguém, não ora, não lê, não jejua, não vai aos cultos, não vive para Deus. É a culpa, é a condenação do diabo. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, e esse é o objetivo contra as nossas vidas: nos matar, nos destruir, a gente viver uma vida para nós mesmos, ter alegria, satisfação no pecado. É o diabo que gosta disso. É a mesma coisa daquela mulher adúltera de João 8. O que os fariseus queriam fazer com ela? Apedrejá-la. Os fariseus pegou ela no ato flagrante de adultério e disse assim: ó, Jesus, ela foi pega no ato flagrante. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada e até mesmo morta. E tu, o que dizes? É o cerco, é o seminário que o diabo prepara para te apedrejar, para te condenar. Talvez sua alma esteja ferida, talvez dias e mais dias e até anos você sofre com uma tristeza profunda na sua alma, uma angústia profunda, uma solidão profunda, um peso profundo. Você não consegue sentir amado e amada por ninguém. Você sente que todos te deixou, que todos te abandonou, que ninguém te ama, que o amor de Deus não é nada. É a culpa ela causa isso. É como o salmista declara: é um fardo insuportável. Talvez é algo insuportável que está na sua mente, é algo insuportável que todos os dias você se depara com o mesmo pecado. É a prostituição, é a mentira, é aquela coisa ilícita, é os pensamentos, é o olhar. E o diabo diz: você não merece perdão porque você pecou ontem, não ora porque você pecou hoje. Não busque a Deus, não vai diante de Deus. O diabo ele é acusador, o diabo ele é astuto, o diabo ele é sagaz, o diabo ele é esperto. E o diabo faz isso com as pessoas. O diabo destrói as pessoas, e o pecado também. E o pecado está te destruindo, está te matando, está te levando à masmorra, está te levando à ruína, à desgraça. E a culpa está pairando, está proliferando, está tendo êxito, está tendo vitória sobre você. Observa que você já não é mais o mesmo homem.
de que você não é mais perdoado, de que para você não tem mais sentido viver para Deus, para você não tem mais jeito, para você não tem mais nenhuma oportunidade. Observa, o animal sobrecarregado representa eu e você. Você vive a vida cristã sobrecarregada. Você vai orar, se sente sobrecarregado. Você está orando e o diabo está ali. Deus não está ouvindo. Deus não está ouvindo. Você está jejuando. Deus não está recebendo. Você está lendo a Bíblia. Você não está entendendo nada. Para de ler a Bíblia. Você está pregando, testemunhando do Evangelho, e o diabo diz: isso daí não vai ter efeito. A sua família, já usada também pelo diabo, diz: está vendo? Isso daí não vai para frente, isso daí é fogo de palha, isso daí não vai ter muita extensão. É o diabo nos acusando, nos levando a viver na ruína, na desgraça. É o diabo, irmão. É o diabo, irmão. É aquele animal sobrecarregado. Talvez há anos você vive sobrecarregado com esse pecado. Eu não sei especificamente qual pecado é, mas o pecado tem vencido a sua vida, e por conta disso você vive uma vida cristã sobrecarregada, triste, enfadonha. Talvez é o pecado que está te destruindo, está te martirizando. Você vem ao culto sobrecarregado, vai orar na sua casa sobrecarregado. É aquele animal de carga que ia para um lado e para o outro, e a sua vida cristã se reduz nisso. Vive sobrecarregado, pesado, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de complexidade, cheio de tristeza, de amargura, de depressão na alma. Isso daqui é real. Quando eu li isso daqui, era 1h30 da manhã, eu fiquei meditando, e Deus falou muito comigo nessa passagem. Era o que os fariseus faziam, e os fariseus representam o diabo. O diabo, ele faz isso com os seres humanos. O diabo, ele lança vícios sobre os seres humanos. O diabo, ele oferta o pecado. Pegue, desfruta do pecado, se prostitua, beba, use drogas, vá às baladas, use alguns meios para você ter um dinheiro ilícito, mente, cobiça, faça isso, faça aquilo. E isso está colocando fardos e sobre fardos sobre os seres humanos. Tem pessoas que vivem nisso. Tem pessoas que já me relatou que diz: Deus não vai me perdoar, eu pequei demais, eu falhei demais, eu fiz aquilo que Deus não gosta, eu não posso mais ir diante de Deus, porque eu pequei demais contra Deus, eu traí a confiança de Deus, eu falhei contra Deus. É fardos em cima de fardos que os seres humanos carregam em suas costas. Tem pessoa que morre com ira, com inveja, com orgulho, com cobiça, com pecado no seu coração, porque o diabo bombardeia tanto a mente da pessoa, a ponto de a pessoa se sentir indigna de ir diante de Deus. Então é isso que Cristo quis mostrar em Mateus 23:4, que os fariseus estavam atando fardos pesados sobre as costas dos homens, e nem eles mesmos conseguem carregar. Sabe qual é o mais interessante de tudo? Que o diabo, ele nos oferta o pecado, e a gente se agarra ao pecado, porque a nossa natureza humana, ela gosta do pecado. Nós, por natureza, somos pecadores. E o diabo mente, e o diabo engana. O diabo diz: você vai ser feliz nisso, mas é mentira. O diabo diz: você vai ter êxito nisso, você vai ter vitória nisso, mas é mentira. É como os fariseus, eles não podiam nem atar os dedos, eles não podiam carregar o fardo que eles colocavam sobre as costas dos homens. Da mesma forma é o diabo é mentiroso. É aqueles pensamentos que ele colocou na mente de Judas: traz Jesus, nega Jesus. E quando Judas negou, o diabo não quis nem saber de Judas. É da mesma forma você. O diabo ali, ele oferta o pecado para você, e você se agarra no pecado, pensando que o pecado vai te trazer completude, realização, prazer, mas o resultado final é morte. O resultado final é destruição, porque ele é o pai da mentira.
mentira, o diabo é mentiroso, o diabo não gosta de ninguém, o diabo não quer o bem de ninguém, o diabo não quer ver o progresso de ninguém. O pecado e o diabo é astuto, pai da mentira. E o animal sobrecarregado andava nas ruas de Jerusalém, nas ruas da Judéia, Cafarnaum. O animal sobrecarregado é você. Você vai para o seu serviço pesado, com a mente pesada. Você vem para a igreja com a mente pesada. Você vai daqui para sua casa com a mente sobrecarregada. Que desgraça para a minha família. Eu sou a grande culpa disso. Olha como é que está a minha vida financeira. Eu sou uma desgraça, eu não presto para nada. Eu não vou ser nada, eu não sou ninguém. Eu não posso nada. É o diabo, meu. Essas são as setas, os bombardeios de Satanás. É por isso que Paulo vai falar: não ignoramos os ardis de Satanás. Não ignore os ardis de Satanás. Não ignore as setas, os bombardeios de Satanás, porque eles são reais. Os bombardeios e as setas de Satanás, ele é real. Com tudo isso, Cristo, ele sempre vem exortando os fariseus, sempre exortando severamente. E Cristo, ele vai mostrar nos evangelhos: eu vim para que vocês sejam livres, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Cristo vai mostrar: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Saiba que nessa manhã Cristo pode aliviar a sua culpa. Saiba que nessa manhã Cristo pode aliviar a sua dor. Cristo pode remover o seu pecado. Saiba que nessa manhã Cristo, ele pode tirar o fardo, a culpa do pecado que está nas suas costas. Saiba que nessa manhã Cristo, ele pode fazer de você e de você um homem e uma mulher livre, um homem e uma mulher liberta, um homem e uma mulher curado, transformado. Saiba que nessa manhã Cristo, ele tem como objetivo nesta palavra curar as nossas dores, curar as nossas enfermidades, curar as nossas doenças. Saiba que Cristo, ele sempre vem nos socorrer. Cristo sempre vem nos ajudar. Talvez você esteja no mesmo estado que Lázaro, morto, inerte, impossibilitado. Saiba que Cristo, ele está vindo a Betânia, e Betânia é aqui a igreja, a raiz do evangelho. Ele vem para nos ressuscitar, ele vem para nos animar, ele vem para nos fortificar, ele vem para nos trazer vida, ele vem para nos trazer ânimo, nos trazer gozo. Cristo, ele vem. Cristo, ele não deixa ninguém desamparado. Cristo não deixa ninguém solitário. Cristo não deixa ninguém desamparado. Cristo é a solução para a sua culpa. Cristo é a solução para o seu problema. Cristo é a paz que vai reinar eternamente dentro de você. Cristo. Aleluia. Cristo, ele tem como objetivo isso: curar, transformar, sarar, curar. Lembra dos dias que você pecou e você se sentiu indigno? Cristo é a cura para isso. Cristo é o remédio para isso. É como o salmista declara: põe a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio remedirá Israel de todas as suas culpas. Está na hora de você colocar sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor, se voltar para o Senhor, confiar no Senhor, porque Ele remirá Israel de todas as suas culpas, de todos os seus medos. Está na hora de você colocar a esperança no Senhor. A Bíblia diz também em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todos os nossos pecados e todas as nossas injustiças. Você não precisa viver com essa culpa, não precisa viver com esse fardo que é o pecado. Existe um remidor, existe um salvador, existe um libertador, e esse é Cristo Jesus. Cristo Jesus viu a multidão que estava sem pastor, encheu-se de íntima compaixão. Ele está aqui nessa manhã, Ele está aqui para nos perdoar, para nos consolar.
consolar, para nos ajudar, para dizer: cadê os seus acusadores? E a mulher disse: ninguém, Senhor. Ele: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Esse é o fardo que Cristo, um fardo leve. Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Você não precisa de ir num psicólogo, você não precisa de ir num médico, você precisa de recorrer a Cristo. Cristo é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele é o soberano, onipotente. Recorra a Cristo, vá até Cristo. Você precisa tratar com Cristo, Cristo Jesus. Como o salmista declara, Davi declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor do teu, tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor do teu nome. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente perante o trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e acharmos graça no tempo oportuno. Faça igual Davi. Davi falou: purifica o meu pecado, a minha iniquidade que é grande, e lava-me da minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Cristo disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nessa manhã quer te libertar do jugo do pecado, da escravidão do diabo. Cristo, Ele quer desarmar essas algemas que o diabo te prendeu. É tão real isso, meu irmão. É a realidade da sua vida, é a grande realidade, é os traumas que você vive, é a culpa que te acompanha na sua jornada cristã. Saiba que nessa manhã o poder do Evangelho, a pessoa de Cristo, a pessoa da palavra de Deus, pode te restaurar, pode te vivificar, pode te trazer vida, te trazer ânimo, te renovar. É como Deus, Ele fala para Ezequiel: pode porventura esse vaso de ossos secos reviver. E Ezequiel diz: Senhor, tu sabe. Então Deus fala: profetiza em meio ao vale de ossos secos. E nessa noite a palavra está nos mostrando que em Cristo há perdão, que em Cristo há reconciliação, que em Cristo há restauração, que em Cristo há amor, que em Cristo há plenitude. É Cristo, é Cristo. Em Cristo é uma grande realidade que Ele pode te renovar, te restaurar, te trazer vida, te fazer um homem, uma mulher ousada diante dEle. Cristo pode te restaurar. Cristo pode tirar esse fardo, esse peso, esse trauma, essa angústia, essa depressão, esse síndrome do pânico, esse síndrome do medo. Cristo nessa manhã pode vir com a tua palavra, com consolo no seu coração, com vida. Cristo pode te tocar nessa manhã. Cristo pode te vivificar, porque a palavra dele não mente, a palavra dele não falha. Quem que Cristo desprezou no Evangelho? Quem que Cristo rejeitou? Quem que Cristo despreza? Ninguém. Ele não despreza ninguém, Ele não rejeita ninguém. E nessa manhã Ele quer nos ajudar, quer nos auxiliar, quer nos vivificar, nos trazer vida. Lembra quando você tinha ânimo para orar? Você tinha ânimo para ler, sede por Deus, fome por Deus. Nessa manhã Ele quer trazer novamente. Nessa manhã Ele quer renovar novamente, quer vivificar novamente. É a palavra que nos mostra. Lança os seus medos em Cristo, lança os seus traumas em Cristo. Ele te reconcilia com Deus, te restaura e te faz uma nova criatura. Está na hora de colocar tudo na cruz. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, olhe para o Gólgota, olhe para a redenção, olhe para a expiação, olhe para o sacrifício dele. Olhe para a cruz, para Cristo, para o Evangelho, para o reino de Deus. Olhe para Ele, porque Tu, Senhor, é bom e pronto para perdoar. Deus está pronto para te perdoar nessa manhã, pronto para te perdoar, e é abundante em benignidade para com todos que te invocam.
pronto para perdoar e rico para restaurar todos aqueles que invocam a Ele, todos aqueles que buscam a Ele, todos aqueles que clamam a Ele, todos aqueles que recorrem a Ele. Ele é rico em perdoar, rico em acolher. Você pode sentir o amor de Deus nessa manhã. Você pode sair daqui com a paz de Deus nessa manhã. Você pode sair daqui cheio de gozo, cheio de completude. Nós não temos a noção do que pode ocorrer no culto. Pode ocorrer algo fantástico, fenomenal. Cristo é o centro do culto. Cristo é o centro da adoração. Cristo é o centro do louvor da palavra. O Espírito Santo, ele testifica que somos filhos de Deus. A promessa de Deus nos veio, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos restaura. O Espírito Santo nos consola, nos motiva, nos traz ânimo, nos traz fervor, nos traz encorajamento. Você está precisando do Espírito Santo. Você está precisando ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele mostra que todas as coisas para o cristão cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu beneplácito. Cristo disse: todo aquele que o Pai dá, ele vem diante de mim, e todo aquele que vem diante de mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele não vai te lançar fora, não. É mentira do diabo, é mentira desse demônio. Ele não vai te lançar, ele não vai te lançar fora, ele não vai te rejeitar. Ele quer te encher de amor, ele quer te encher de alegria, de gozo, de paz, de completude, porque ele jamais vai lançar fora. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, dos nossos delitos e pecados, segundo as riquezas da sua graça. Graça que significa graça, favor imerecido. Você não merece, você não é digno, você não tem nada para atrair a Deus. Não existe nada de bom em você, mas Ele te perdoa. A Bíblia diz que pelo seu corpo Ele levou os nossos pecados. O seu pecado foi cravado no corpo de Cristo. O sangue dele foi derramado, despergido por conta dos seus pecados. A mão dele foi perfurada por amor a você. Você é amado de Deus. Deus, ele te ama. Deus, ele te aceita. Deus, ele te perdoa. Deus, ele te restaura por intermédio do sacrifício dele, por intermédio dos méritos dele. É como se você fosse diante de Deus e Deus, ele te olhasse e não visse nada. Então Cristo, ele fala: Senhor Deus, Pai, pelos meus méritos, pelos meus valores, aceita o Otávio, perdoa a Beatriz, restaura o Gabriel, anima a tua igreja, restaura a tua igreja. É por intermédio dos méritos dele, da graça dele, da redenção dele. É por intermédio daquele versículo grande, glorioso, poderoso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje você pode sair daqui com a vida eterna. Hoje você pode sair daqui alegre, contente, feliz, pleno, satisfeito, realizado, porque Cristo Jesus é teu Salvador, Cristo Jesus é seu Redentor, seu Perdoador, Cristo Jesus. Amém. O Evangelho é tudo que temos. O Evangelho é tudo que temos, Paulo. Por isso que Paulo, ele falava: cuja causa eu padeço, sofro dores de parto, sou rejeitado em Corinto, sou maltratado, chicoteado, mas não desisto, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode em Cristo você vai conseguir, em Cristo você é mais que vencedor, em Cristo o diabo não pode mais te condenar. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, e quem os condenará? Se foi Cristo quem justificou. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada?
nada poderá nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz também que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. No nome de Jesus, o diabo cai por terra. No nome de Jesus, o jugo do pecado ele cai por terra. No nome de Jesus, a culpa ela cai por terra. No nome de Cristo, toda maldição ela cai por terra. Em Cristo Jesus. Você não pode ter nada, mas você tem Cristo, você tem tudo, porque você tem um Salvador. E saiba mais de uma coisa, que aqui não é a sua cidade, sua terra permanente. Você está peregrinando, você está indo rumo aos céus. Breve o seu Salvador tirará você desse mundo de pecado. Breve Cristo há de glorificar, porque a Bíblia diz, aqueles a quem Ele chamou também perdoou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou hão de ser glorificado. Naquele grande dia Ele chamará: vinde bendito do meu Pai, para a terra que temos preparado desde a fundação do mundo. Sabe por que você vai herdar os céus? Porque Ele te ama. Você não é fruto do acaso. Você é uma pessoa amada por Deus, entenda isso. Deus te ama, Deus te ama. Você é amado e amada de Deus. Como diz Isaías, pode uma mãe no tempo de amamentação abandonar, rejeitar o seu filho, mas eu, Senhor dos exércitos, jamais abandonarei vocês. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, Deus forte e poderoso, é quem está comigo. Deus está com você, Deus ama você, Deus cuida de você, Deus zela por você. Glória a Deus. Deus é Pai. O que Deus fez com o filho pródigo? Vem, e o filho pródigo tentou se explicar. Não, mas Senhor, eu peguei. Olha, Pai, como é que tá minhas vestes? Eu estava lá desejando comer as bolotas de porco. Olha como é que eu tô um trapo, tô todo imundo. Não, vem. E o filho pródigo chegou. O que o pai fez? Colocou um anel, colocou a aliança no dedo dele. Peraí, vamos fazer uma festa? Não, mas Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser semelhante a um dos trabalhadores. Não, você vai ter lugar aqui comigo. Você vai sentar na minha... É a mesma coisa. Deus, Ele não vai nos abandonar, não. Deus não vai nos deixar, não. Quando recorremos ao Pai, quando recorremos a Deus, Ele nos abençoa, Ele nos protege. É como diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta e abrir a porta do seu coração, e entrar em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Cristo quer trazer amor na sua alma. Abre a porta do seu coração nessa manhã. Abre a porta da sua alma nessa manhã e deixa Cristo entrar. Deixa Cristo trabalhar, deixa Cristo perdoar, deixa Cristo ajudar você nesse pecado, deixa Cristo atuar na sua vida, deixa Cristo trabalhar. Para de lutar com a força do braço, para de achar que é pelos seus méritos, para de achar que é pela sua oração, pelo seu jejum. Não, é pelos méritos dele que você é aceito. Deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele trabalhar nas profundidades da sua alma, deixa Cristo trabalhar em sua vida. É Cristo, meu irmão. O Evangelho, ele centraliza a pessoa de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Atos, dentre todas as passagens bíblicas, nós iremos observar Gênesis, Êxodo, tudo representação de Cristo. Cristo levou a sua culpa no madeiro, Cristo levou o seu pecado na cruz do Calvário, Cristo expiou, Cristo derramou o seu sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele derramou o seu sangue por você. Cristo, Ele entregou sua vida voluntariamente por amor a você. Você é amado de Deus. Você é aceito diante de Deus. Para estarmos concluindo, abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Aleluia.
Olha o que a Bíblia diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Lembra do animal de carga que tinha uma carga pesada sobre as suas costas? Você e eu representamos ele. Cristo nessa manhã, como eu disse, ele quer remover a carga. Cristo nessa manhã quer remover o peso. Ele diz assim, ó, vinde nações, tribos, línguas, nações, vinde todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nessa manhã tem uma boa notícia para você. Ele quer aliviar a sua dor, Ele quer aliviar a culpa, Ele quer aliviar o peso. Vinde, Ele está chamando, vinde, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Cristo é leve, o jugo de Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve. Mas vinde, Cristo está nos convidando, vinde viver comigo, vinde que eu vou perdoar vocês, vinde que eu vou renovar vocês, vinde a mim, vinde. Cristo convida, e acharei descanso. É a palavra-chave para essa pregação. Descanso. Você quer descanso, você quer alívio, você quer paz, você quer se sentir amado, você quer se sentir perdoado. Cristo convida, vem, e vocês vão achar descanso e paz para as nossas almas. Encurva a sua cabeça nesse momento. Você tem inúmeros motivos para ir diante de Deus. Você tem inúmeros motivos nessa manhã, perante a pregação, a palavra do Senhor que foi dita, para recorrer à pessoa de Deus. Você tem motivos nessa manhã para confessar seu pecado. Você tem motivo, porque Cristo nos mostrou. E Cristo nos mostrou a solução também. Que Ele vai remover a culpa, que Ele vai remover o jugo, que Ele vai remover o peso, que Ele vai remover, e Ele vai trazer o quê? Descanso. Amém. Você quer descanso? Então confesse agora o seu pecado. Você quer descanso? Então fale para Deus a sua dificuldade. Relate para Cristo o seu problema. Fale para Ele: Cristo, eu tenho dificuldade nisso. Cristo, eu tenho falhado nisso. Cristo, eu errei nisso. Cristo, eu falhei nisso. E Ele prometeu aqui. Ele prometeu que Ele vai dar o remédio. Ele prometeu que Ele vai dar cura, descanso para as vossas almas. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia, alcançará perdão, alcançará. Nessa manhã Cristo, Ele te promete isso. Nessa manhã o Cordeiro de Deus promete remover o seu pecado. Eu vou orar com você. Deus eterno, bendito, maravilhoso,